o seu corpo já estava amortecido. E essa palavra amortecido, ela vem de uma origem grega relacionada à palavra necrose, necrosado. E esse era o estado de Abraão, já estava literalmente com o pé na cova. Então, tinha a questão da idade dele e do seu corpo já, os seus órgãos reprodutores já não funcionavam mais. E também tinha o estado de morte de Sara, que era estéril, já tinha 90 anos de idade, já havia passado do seu período de conseguir receber uma gestação, e então também tinha o seu corpo amortecido. Os dois, era um estado de morte deles dois. E para que isso mudasse, para que essa promessa de Abraão se cumprisse, um milagre da ressurreição teria que acontecer ali. E por isso que a Bíblia diz que ele cria num Deus que ressuscita os mortos. Então Abraão ali, ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho, ressuscitar Jesus e vai nos ressuscitar também um dia. Amém. Amém? E nós precisamos nos alegrar com isso, irmão. Sabe, o crente nós não esperamos a morte. O crente não espera a morte. Nós esperamos do céu o nosso Salvador. E ele falou, eu vou preparar um lugarzinho para vocês lá, mas quando eu voltar, eu levarei vocês para mim, onde eu estiver, vocês estarão eternamente. E é isso que nós temos que esperar. Ainda que a morte nos alcance e isso não aconteça. Mas crente não espera morte. Nós esperamos Jesus Cristo voltar, e isso pode ser hoje, para nos resgatar, nos arrebatar, nos levar para o céu. Se isso não acontecer, Abraão, diz aqui que Abraão continuou dando glórias a Deus. E é assim que nós vamos fazer. Amém? Amém. Então, o que Abraão creu? Que do nada, Deus poderia criar todas as coisas. E da morte, ele poderia ressuscitar uma vida. E essa é a essência do cristianismo. O nada e a morte para Deus não são problemas. Na verdade, a criação do mundo e a ressurreição dos mortos são as duas maiores expressões do poder de Deus que a Bíblia narra. Amém? Deus tem a sua biografia escrita, uma parte aqui na palavra e a outra na natureza. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20 diz isso. O que de Deus se pode conhecer aos homens ele revelou, porque ele mesmo quis revelar através das coisas que por ele foram criadas. E por causa disso, os homens não têm desculpa diante de Deus. E a outra parte da sua biografia está aqui. Deus pode, do nada, criar todas as coisas. E da morte, ele ressuscitar uma vida. Amém? Amém. Ele fez isso com Abraão e fez com Sara. Porque a promessa se cumpriu. A segunda característica, nós até adiantamos aqui um pouquinho, e chama à existência as coisas que não são, como se já fosse, que é a outra parte do versículo 17. O apóstolo Paulo aqui, ele estava fazendo, provavelmente, uma alusão à criação do mundo. Deus chama à existência, e Gênesis capítulo 1 diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E provavelmente o apóstolo Paulo aqui, quando ele diz, e Abraão creu num Deus que pode trazer um morto, ressuscitar um morto, mas também ele creu no Deus que ele cria a partir da inexistência. Quando Deus fala, haja luz, ele começou a criar as coisas do nada, da inexistência.
criou também da matéria criada como nós não fomos criados do nada. Nós fomos criados do pó da terra, não do barro, do pó da terra. Então Deus criou da inexistência e criou também da matéria criada. Só que não é só isso aqui. Essa prerrogativa de criar a partir da inexistência, ninguém tem isso. Somente Deus. E eu quero abrir uma terceira aspa aqui, na questão de que eu tenho visto por aí, muita gente, e eu também já fiz isso, irmão. A ignorância, Jesus falou isso, cara, meu povo padece por causa da ignorância dele. Ignorância não é o cara bruto, é falta de conhecimento. Mas quando se trata de fé, e a gente fala o quê? Irmão, chama a existência. Deus está lá escrito, chama a existência as coisas que não são, como se já fosse, chama a existência, porque vai acontecer, irmão, não vai. Porque eu e você não temos esse poder de criar a partir do nada. Só Deus tem esse poder. Então o que eu tenho que fazer? O que é fé? Fé é eu ficar decretando, declarando, determinando, dando ordem a Deus, quando, onde, como, da maneira que eu quero, no dia que eu quero, tu tem que fazer isso? Não! Viver pela fé é você crer que Deus tem poder para ressuscitar uma situação impossível de morte e criar aquilo que você precisa, ainda que seja do nada, que não existe. Deus vai fazer isso. E isso é viver pela fé. E você só precisa descansar nisso. Abraão fez isso aqui. Ele creu que o Deus que fez a promessa, o caráter, lembra que no início eu falei a promessa e o caráter de quem fez? Abraão creu na promessa que ela ia se cumprir, porque o caráter de quem fez essa promessa era fiel. Amém, Jesus. E poderoso para fazer cumprir essa promessa. Amém. E ele descansou nisso. E a promessa se cumpriu. Levou 25 anos, mas se cumpriu. Amém, irmão? Amém. Então, nós não temos esse poder de fazer isso. Mas nós temos um Deus que pode. Qual é a promessa que você tem na sua vida? A Bíblia está cheia de promessas que Deus nos fez. A salvação, a eternidade. São várias promessas que Ele tem para nós aqui. Qual é a promessa que você tem? Alguém chegou para Pedro e falou: cara, esse Jesus de vocês aí falou que ia voltar aqui, já tem, sei lá, 60 anos, 100 anos, e nada aconteceu. Onde está esse Deus de vocês que te fez essa promessa? E Pedro responde para ele lá, é aquele versículo que uma das respostas é: para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Quem é o Deus que fez a promessa para você? É o mesmo Deus de Abraão? Se é o mesmo Deus de Abraão, descansa nisso. Amém. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Só creia nisso. E a parte do declarar a palavra é para você. É se alimentar. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Isso eu creio que Abraão fez. O tempo ia passando e nada de se cumprir, mas ele falou: vai se cumprir. Vai se cumprir, porque quem fez a promessa é fiel. Amém. E eu vou descansar nisso. Abraão, cadê o teu filho, Abraão? Tu está com 80 anos, tu está com 90 anos, 95 anos, cadê teu filho? Cadê esse Deus? E ele falou: vai se cumprir. Amém, Jesus. Porque o Deus que fez a promessa para mim é fiel e poderoso para fazer isso. E se cumpriu, irmão. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós temos. Já passou quantos minutos aí? Eu acho que já deu. Amém? Concluindo. Então, para concluir... Ah, meu Deus do céu. Passando só...
que nós podemos aprender com essa reflexão aqui, irmão? Só para a gente voltar aqui. Paulo nos deu o exemplo aqui da fé salvadora que Abraão teve. É a mesma fé que nós temos que ter. É a mesma. Jesus não falou, olha, Deus não botou na sua palavra, a fé dos santos do Antigo Testamento é uma e dos da Nova Aliança é outra. Não é, irmão. É a mesma fé. O Deus quem salva você da ira de Deus não é a sua fé, mas é o Deus em que você crê. Mas você recebe isso pela fé. Não é por obras. É por você crer nisso. Que Jesus veio aqui, morreu sim, mas Deus o ressuscitou. E Ele está vivo. Amém. Ele está vivo. A promessa se cumpriu. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, ele olhava para você, para ele, e falava, gente, não tem como. Eu já estou completamente capenga. Olha a minha esposa. E ela fala assim, Abraão, ó, a gente está morto. Mas ele falou, não estamos. Deus vai ressuscitar isso. E tanto é, irmãos, que ele não teve só Isaac. Depois de Isaac, Abraão casou de novo e teve mais 6 filhos. Está escrito aqui na Bíblia. Mais 6 filhos ele teve. A promessa se cumpriu lá na questão do descendente que viria Jesus em Isaac. Mas Deus, quando faz, Ele não faz com mendigaria, não. Ele faz com abundância. Ó, para provar que eu sou o Deus poderoso para tirar você dessa situação. Tu vai ter mais 6 filhos. E Ele teve, irmão. Amém? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender disso daqui, não é a nossa fé que nos salva, mas é o Deus que nós cremos. O Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É Ele que nos salva. A nossa salvação vem de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É o autor e consumador da nossa salvação. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. E a gente recebe isso. Amém? Amém. A segunda coisa aqui é que o verdadeiro crente, ele precisa crer que Jesus Cristo ressuscitou. Gente, senão você não é crente. Não é crente. Alguém falou assim para mim, crente até o diabo crê. Eu falei, o diabo não é crente. Porque o crente, ele crê e teme ao Senhor. O diabo não teme. Essa é a diferença. O diabo, ele crê, mas não teme a Deus. Mas o crente não. Amém? Isso é só uma bênção aqui. Amém. Mas não existe um crente que não creia em ressurreição, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Se você quer saber se alguém é crente, pergunte isso para ele. Você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos? Ah, irmão, não é bem assim. Pode fazer um apelo para ele, irmão. Pode fazer, porque ele não é crente, ele não é salvo. Paulo deixou isso lá. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor. O que é isso, esse Senhor? O Senhor aqui, ele tem um cunho político, irmão. Na época lá que Jesus veio, os Césares, eles exigiam que fossem chamados de Senhor. Então havia uma frase em grego que eles tinham que falar César Kyrion. Ou seja, César é o Senhor. E os cristãos da época falavam, olha, nós pagamos tributo a você. Nós trabalhamos para você. Nós somos seus escravos. Mas Senhor, a gente não te chama. Porque o nosso Kyrion, ou seja, o nosso Senhor dos Senhores é Jesus Cristo de Nazaré. E muitos deles, centenas, milhares de cristãos, morreram por causa disso.
É por isso que você tem que reconhecer Jesus como Senhor. Você está falando, quem nos governa é Jesus. Ele é o meu dono. É Ele quem domina a minha vida. É Ele quem me controla. Eu sirvo a Ele. Essa é a parte do confessar Jesus como Senhor. E você precisa crer que Deus ressuscitou esse Jesus dos mortos. Que é um outro contexto, a gente não vai falar agora. Mas creia nisso.